Bom, gente, vamos começar então uma aula aqui de resolução dos exercícios de conjuntos numéricos da nossa primeira parte, né? Tá, a aula de hoje, então, vai ser basicamente isso, a resolução desses 4 exercícios, 4 primeiros. E aí, lembrando, gente, se tiverem dúvidas, mandem um e-mail lá para mim, tá? Que eu vou estar respondendo vocês, tá? Se precisarem de algum exercício específico aí para que eu faça um vídeo da resolução dele, podem mandar que eu faço e coloco no canal para vocês acompanharem, tá ok? Bom, gente, então vamos começar aqui pelo exercício 1, então. Ele pede para representar na forma tabular cada um desses conjuntos que estão aqui no diagrama abaixo, tá? Bom, gente, a forma tabular é aquela que é a representação entre chaves, tá? Então a gente vai colocar esses conjuntos entre chaves. Então, conjunto A, então, ele é igual a abre chaves, né? Porque os elementos vão estar entre chaves, é igual a todos os elementos que estão dentro desse círculo que representa o conjunto A. Conjunto A, todos os elementos dele estão dentro desse círculo, tá? Mesmo que tenha esses outros cortando aqui, ó, não tem problema. O A é todo esse aqui. Tudo que tiver aqui dentro pertence ao A. Então a gente vai colocar lá 1, 2, 3, 5, 7 e 8. Para o conjunto B, a mesma coisa. Tudo que tiver dentro do círculo que representa o conjunto B, a gente vai colocar aqui. Então a gente tem o 0, 3, 5, 7, 9 e 12. Eu estou colocando eles em ordem crescente, tá? Então é bom sempre colocar em ordem, tá ok? Então os elementos do A são esses, do B são esses, entre chaves, né? Forma tabular, representar forma tabular é representar entre chaves, ok? No conjunto C é a mesma coisa, então, né? Olha o círculo que a gente tem aqui que representa o conjunto C, todos os elementos que tiverem dentro dele vão ser representados aqui entre essas chaves, que são ali o 2, o 3, o 4, 2, 3, 4, 5, 8 e 9, tá? Todos esses elementos representados ali. Tá, gente? Exercício 1 é isso aí. Colocar na forma tabular, colocar entre chaves. Tá? Vamos para o exercício 2, então. O exercício 2 também pede para colocar na forma tabular, então a gente também vai colocar entre chaves. Aí vocês vão olhar assim, mas ele já está entre chaves. Mas aqui ele está entre chaves, mas ele está representado por uma propriedade. A gente não sabe quais são esses elementos, a gente sabe que os elementos são dessa forma, que todo elemento elevado ao quadrado vai ser igual a 9, mas a gente não sabe quais são esses elementos. Tá? E colocar ele na forma tabular é listar todos os elementos que fazem parte desse conjunto. Tá? Então, o que essa propriedade nos diz? Ela diz que todos os elementos desse conjunto A, eles são elementos, a gente está chamando de X porque a gente não sabe ainda quais são, depois a gente vai botar o elemento ali, aí já não vamos chamar mais de X, a gente já vai dizer qual é o elemento. Então, todos esses elementos aqui, eles pertencem aos números inteiros. Essa é a primeira coisa, pertencem aos números inteiros. Os números inteiros quais são? São aqueles os naturais, por exemplo, são o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, infinito, tá? Os inteiros, eles têm também, então, os negativos. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos os positivos e todos os negativos e o zero também. Esses são os números inteiros. Então, para saber quais desses números inteiros satisfazem essa propriedade, o que a gente faz? A gente resolve essa propriedade. A gente isola o x. Aí eu vou saber quais são os elementos, eu vou resolver ela, vou saber quais são os elementos que satisfazem essa propriedade aqui de x ao quadrado ser igual a 9. Então, para resolver isso aqui, a gente tem que isolar o x, tem que tirar esse 2 aqui que está como potência, tirar ele daqui e passar para o outro lado. Né? E se eu tenho uma potência, quando eu passo para o outro lado, qual é a operação inversa da potência? A operação inversa, por exemplo, da adição é a subtração. Então, de mais é menos, né? O contrário. A operação inversa de multiplicação é a divisão. Então, o contrário de multiplicar é dividir. E a operação inversa da potência é a raiz quadrada. Tá? Da potência 2 é raiz quadrada. Então, contrário de potência é raiz. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai representar aqui x, isolando x, né? Passando 2 para o outro lado, passou como forma de raiz de 9. Só que aí aparece aqui, ó, reparem, mais e menos aqui. Ó. Aí vocês lembram da Bhaskara? Pois é, na Bhaskara lá a gente tinha um mais e menos na frente da raiz, e era por esse motivo aqui, porque tinha essa potência. E porque a gente está falando de números inteiros, tá? Inteiros, então tem os negativos, né? Então por isso que vai isso aqui. Bom, gente, aí resolvendo isso aqui, então qual é a raiz de 9? Aí fica fácil, né? A raiz de 9 é 3, então x é igual a mais ou menos o 3.
Tá? O mais e menos continua. Então, quais são? Esse conjunto é formado por quais elementos? Pelo mais 3 e pelo menos 3. Esses são os dois elementos que formam o nosso conjunto A. Ok? Eu vou deixar esses dois aqui para vocês resolverem. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem depois. Manda um e-mail lá que eu respondo vocês, eu mostro como é que faz, tá? Mas vou deixar para vocês praticarem também. Esse daqui eu vou resolver então, letra D. O que pede? Aqui tá dizendo que esse conjunto ele tem elementos que pertencem aos números naturais. Então agora os negativos já não valem. Tá? Então os negativos não vão valer, só positivos. Além disso, esses elementos são maiores que 56. Então só números maiores que 56. 57, 58, 59 e assim por diante. E, além disso, além de esses números serem pertencentes aos números naturais e serem maiores que 56, eles também são menores que 63. Menores ou iguais. Olha o sinalzinho de igual aqui, né? Isso aqui significa menor ou igual. Então, esse conjunto tem números maiores que 56 e menores ou iguais a 63, que são estes os números, então, todos maiores que 56 e todos menores que 63, mas o 63 também entra, porque diz que igual a 63 também faz parte. Então, são esses aqui os elementos. No nosso conjunto E, então, na letra E aqui, resolvendo agora esse, aí ele diz que esse conjunto é formado pelos elementos que pertencem aos números naturais, então os negativos já não vão entrar aqui também, e esses números são todos eles maiores ou iguais a 70. Então aqui só vai valer os maiores ou iguais a 70. E vai ficar dessa forma aqui. Então, 70, 71, 72, 73. Aí eu botei as reticências aqui, né, os pontinhos, porque não vai parar nunca de botar número aqui, tá? São todos que são maiores ou iguais ao 70. Então, tem infinitos números que a gente pode colocar aqui, tá? Bom, gente, vamos para o número 3, então. O exercício 3, ele pede algumas operações aqui com os números, com os conjuntos numéricos. A gente tem 3 conjuntos, A, B e C. Letra A pede a união do A e do B. Então, A união B. A união de dois conjuntos, os elementos de um conjunto, pertencendo a um conjunto, ele já pertence à união. Ele tem que pertencer pelo menos a um dos conjuntos. Tá? Então, todo elemento que pertencer a um dos dois conjuntos vai estar na união. Tá? Então, bom, número 1 está na união, pertence aqui. O número 2 também vai para a união, porque ele pertence ao A. E também pertence ao B, mas não tem problema de pertencer aos dois, ele tem que pertencer pelo menos a um deles. Tá? Só que, claro, eu não vou repetir, eu não vou botar, como eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui, eu não vou colocar duas vezes aqui o número 2, vou colocar uma só. Estou dizendo que o número 2 está na união desses dois conjuntos. Tá? Número 3 a mesma coisa, pertence aos dois conjuntos, mas eu escrevo uma vez só. Aí depois ali a gente tem o 4, que pertence ao conjunto A, o 5, que pertence ao A, e o 7, que pertence ao B. Todos eles fazem parte da união porque eles estão em pelo menos um dos dois conjuntos. Alguns até estão em dois, né, deles, mas não faz mal. Agora vamos falar de interseção aqui. Letra B pede interseção. Bom, para fazer parte da interseção, né, o conjunto interseção de A e B é o conjunto daqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos. Então, na interseção, aí sim, tem que estar nos dois. Se não estiver nos dois, não faz parte da interseção. Bom, então analisando lá o 1, ele pertence ao A, mas não pertence ao B. Então não está na interseção. Aí o 2 pertence aos dois conjuntos, bom, o 2 vai estar. O 3 também pertence aos dois conjuntos, vai estar. O 4, o 5 e o 7 só pertencem a um conjunto só, eles não vão estar então na interseção. Tá? Na letra C, a gente tem A união B, interseção B união C. Bom, o A união B, a gente já sabe qual é. É esse aqui. A gente já descobriu. E lembrando, né, tem parênteses, resolve sempre dentro do parênteses primeiro. Então, o A já está resolvido, o A união B já está resolvido. Essa outra segunda parte aqui, a gente não sabe ainda, então vamos resolver isso aqui. Vamos ver quais são os elementos que pertencem a esse conjunto B união C. E depois que a gente fizer isso, a gente faz a interseção entre as duas partes. Tá? Então, conjunto A, que a gente já representou lá em cima, já descobriu qual é esse aqui, tem esses elementos, interseção com B união C. Vamos analisar então, B união C. Os elementos que estiverem nesses dois conjuntos, em um desses conjuntos,
vão fazer parte desse conjuntinho de baixo. Então o 2 tá nos dois, inclusive, né? Mas tem que pertencer a um pelo menos. Aí depois a gente tem o 3, que pertence ao conjunto B, o 4, que pertence ao conjunto C, aliás, o 6 que pertence ao C e o 7 que pertence ao B. Todos eles, então, fazem parte da união desses dois conjuntos aqui. Tá? Sempre em ordem, tá, gente? Sempre procurem colocar em ordem. Agora sim, agora a gente realiza, então, a interseção entre esses dois conjuntos. Tá? Aí, para a interseção, precisa pertencer aos dois conjuntos, como a gente já viu na letra B aqui, né? Então, para a interseção tem que estar nos dois. Bom, vamos analisando um a um. Nesse primeiro conjunto eu tenho o elemento 1, que não está lá, então não vai. O 2 está nos dois, então ele vai na interseção. O 3 também está nos dois. O 4 também. O 5 não está, então não vai para a interseção. O 6 também não está nos dois, então não vai para a interseção. E o 7, bom, o 7 pertence aos dois, vai para a interseção. Então esse aqui é o conjunto A união B, interseção B união C. Tá? Então sempre que aparecer parênteses, resolve dentro do parênteses primeiro. Tá? Nesse caso tem dois, resolve os dois parênteses, depois faz a interseção deles ali. A operação que pede ele no meio. Tá? Número 4, então. Bom, gente, o número 4, ele pede a diferença de dois conjuntos. Tá? B menos C. Diferença, então, né? Então é o conjunto B menos o que eu tenho lá no C. Então eu vou olhar para o conjunto B. Vou olhar para esses elementos aqui. Aqueles do conjunto C servem só para comparar. Tá? Então pensa assim, ó, tudo que eu tiver aqui no meu B pode estar no B menos C. Mas aqueles elementos que eu tenho aqui e também tenho aqui no C não vão fazer parte da minha diferença, B menos C. Então vamos lá, vamos analisando um por um. O 2 está no B. Ele está no C também? Tá, né? Então ele não vai na interseção, não vai na diferença. B menos C. Se está no primeiro, está no B e também está no C, não vai entrar na diferença. Daí depois eu tenho o 3 que está no B, mas que não está no C, então esse vai para a minha diferença. Depois eu tenho o 8 aqui no conjunto B também, que não está lá no C, então ele também vai para a minha diferença. Mas reparem que o 1 e o 4 que estão lá no C, no segundo conjunto aqui, eles não entram aqui. Esses aqui a gente não precisa nem olhar. A gente só vai analisar esses elementos e ver se tem algum desses aqui que estão repetidos lá. Se tiver repetido, tira fora. Foi o que aconteceu com o 2. Tirei fora o 2 porque estava repetido lá, sobraram só o 3 e o 8. Tá? Bom, na letra B, aqui fala de complementar de A em B. Então, o complementar do A no B. Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa, para a gente identificar qual é o complementar do A e do B, a gente primeiro tem que ver se tem essa possibilidade, se isso pode acontecer ou não, se existe ou não um complementar aqui. Para que isso exista, para que a gente consiga determinar o complementar de um conjunto em outro, a gente precisa primeiro que este conjunto de cima, tá? Este conjunto de cima, todos os elementos que tem nesse conjuntinho que está aqui na parte de cima, que no caso aqui é o A, que eles estejam dentro desse conjuntinho de baixo, que é o B. Então, todos os elementos do A têm que estar dentro do B. Senão, não existe, nem tem como calcular, como descobrir qual é o complementar. Não tem como calcular. Não existe isso. Não tem como determinar. Então, vamos ver. Todos do A, todos esses elementos aqui do A, eles estão dentro do B também? Não, né? Então, não existe complementar. Tá? Não existe por quê? Porque o A não está contido no B. Os elementos do A não estão todos lá no B. Então não existe complementar. Tá bem? Bom, gente, aqui ficou o 5, o 6 e o 7. Tá? Eu vou gravar um outro vídeo também, vou postar aqui no canal, com a resolução de alguns exercícios do 5 e do 6 aqui. Tá? E o restante eu quero que vocês pratiquem, tá? Pratiquem e me mandem as dúvidas, tá bem? Então, gente, por enquanto era isso. E até a próxima, pessoal.